Ok. Boa tarde, todo mundo. Vamos começar a nossa reuniãozinha das segundas. Lendo e comentando. O parágrafo 2. Capítulo 2, parágrafo 5. A função dos trabalhadores de milagre. E vamos até onde der, mais ou menos 1 hora. Vamos começar com a oraçãozinha. Fechem os olhos, se concentrem, respirem. Inspiração longa e profunda. Entregamos a Deus e ao Espírito único e santo toda a nossa leitura. Vamos começar com a oraçãozinha. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se, em situação que necessite de ajuda, pensares deste modo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me ensinou, me enviou, me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Amém. Amém. Então, Divino Espírito Santo, nós te convidamos a nos guiar nesta reunião para que possamos ser inofensivos e verdadeiramente úteis ao plano da expiação. Esteja conosco, nos iluminando e nos ajudando a aprender tudo aquilo que precisamos aprender para que possamos ser verdadeiramente úteis. Amém. Amém. Então, gente, boa noite também. Márcia está aqui, né, conosco. E Jeane ainda está de licença, né, em viagem. Roberto continua se recuperando. Então, nós três vamos conduzir a reunião. Brevemente, eles estarão conosco novamente, se Deus quiser. Então, como o Gustavo já disse, nós estamos aqui no capítulo 2. O título do capítulo 2 é a separação e a expiação. E hoje nós pretendemos estudar o subtítulo 5, que é a função do trabalhador de milagres. Aí a gente vai lendo, né, de 2 em 2 parágrafos e comentando. Então, parágrafo 1º. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente a liberação, o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando essa declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente.
Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas crenças equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Alguém gostaria de fazer algum comentário desse primeiro, antes de ler o segundo? Ou emendamos o segundo? Ele aqui ele explica mais ou menos como se dá a percepção, né? Através do pensamento que se tornam imagens. E a gente acredita nas imagens que, às vezes, ou normalmente, vêm do pensamento da separação. E a gente vê imagens e acredita no que vê, a gente acredita que nossos olhos são infalíveis. E porque nós estamos vendo, aquilo é verdade. Mas é um grande truque. Essa imagem que nós vemos vem do pensamento e pode ser da mente. A mente errada produz imagens erradas. E a mente certa produz a compreensão das mentes erradas. Isso é o que ele diz nos parágrafos anteriores, né? Que a expiação corrige o erro, com a premissa básica de que nada aconteceu. Então, ele faz essa distinção entre as duas mentes, a certa e a errada. A mente errada diz que o que a gente vê é real, que aconteceu, e a mente certa diz que nada aconteceu. Mas vamos ao segundo parágrafo. Uma outra coisa que ele fala aqui, que os trabalhadores de milagres, antes que eles estejam prontos, né, para exercer, para empreender essa função de trabalhador de milagres, é essencial que eles liberem o medo da liberação, né, que eles compreendam inteiramente o medo da liberação. Que, na verdade, nós temos medo da liberação porque a gente confia muito nesse mundo aqui, que é o mundo que a gente, né, inventou e se relaciona com ele através dos 5 sentidos. Então, o que não está passível de ser aprendido pelos 5 sentidos, a gente tem medo. Então, quando você fala em espírito, as pessoas normalmente têm um certo receio, né? Porque não sabem bem o que é espírito, onde é que esse espírito está, se espírito existe, né? O que esse espírito pode fazer comigo. Então, é sempre um tema, né, envolto em mistério, porque não existe uma disponibilidade em compreender aquilo que não é captado pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente tem uma crença muito grande nisso. Então, o que ele fala mais adiante, esse medo da liberação pode fomentar a crença em que a liberação é aprisionamento. Então, a gente tem esse receio de que vai perder coisas, né, liberando, né, o medo e a culpa, fazendo essa liberação do medo, a gente pensa que vai perder coisas, principalmente coisas relacionadas ao corpo. A gente acha que vai perder coisas relacionadas ao corpo-mente que a gente valoriza. Então, isso cria resistência em relação à liberação. Por isso que nós temos resistência em relação à expiação, porque a gente tem receio de liberar o medo, porque a gente está identificado com o medo, e tem medo de perder essa identificação. Porque a gente não sabe o que viria, né? Então, dá esse receio do desconhecido. Na frase 9 é dito uma frasezinha bem curta, né? O corpo não existe, Sim. exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Só pode servir mesmo como aprendizado, para mais nada, né? Porque
O corpo foi feito pelo medo, né? Sim. Foi feito pela separação. Ele é uma criação equivocada da mente, né? É, E aí reconhecer que ele é uma criação equivocada abre a mente para a correção no nível da própria mente, né? Porque se ela reconhece que é uma criação equivocada, ela se abre para a correção desse erro de percepção. Isso aí facilita o trabalho do Espírito Santo, né? E o aí o que... Espírito Santo vai fazer toda essa transformação, né? Sim. Porque quando a gente acha que é um corpo, a gente tem medo de viver, medo de morrer, medo de Deus. É tudo muito caótico. É tudo muito incerto e inseguro, né? A gente sente uma insegurança muito grande por estar à parte de Deus, por acharmos que estamos à parte de Deus, que a gente não está, mas nós acreditamos que estamos à parte de Deus. Então É nós sentimos uma incrível. insegurança muito grande com essa crença, né? A partir dessa crença. O que é? E, na verdade, a gente tem medo de perder o ego. Exatamente. É o apego à identidade pessoal que a gente não Que quer perder. coisa, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e assim, ela queria se espiritualizar, mas tinha medo de morrer. É porque confunde espiritualidade com morte. Acho que só vai ser espiritual se morrer. Deve ser isso, né? É exatamente isso, é impressionante. E o curso, isso é um milagre, né, que o curso faz, essa perda do medo de morrer, né? É. E lembrar que a perda da identidade pessoal não é uma perda, na verdade, é um desfazer da identidade pessoal. E esse desfazer, na verdade, é uma escolha que nós teremos, né? A gente está se preparando para essa escolha, a gente está, na verdade, no processo dessa escolha, de desistir da identidade pessoal. Porque tudo que a gente acha, esse autoconceito que nós temos, né, de nós mesmos, isso começa a enfraquecer. Na medida que você vai se reconhecendo como espírito, essa identidade pessoal, que ela é muito forte no plano do ego, né, ela vai saindo da gente, ela vai saindo da nossa mente como valor. Então, a gente não vai ter perda, a gente vai simplesmente abrir mão daquilo que vai perdendo significado para a gente. Então, não precisa ter medo da expiação, porque a expiação não é contra a nossa vontade. O Espírito Santo não faz nada que seja contra a nossa vontade, que a gente não tenha aceito de antemão. Ele só faz se a gente aceitar plenamente aquilo que ele está propondo. Aceitou, aí ele faz. Fora isso, ele é extremamente gentil e amoroso e não faz nada que não seja da nossa vontade. É, às vezes eu sinto assim como o Espírito Santo faz com a gente, como dar comida a bebê, né? E o bebê abre a boca e fala, olha o aviãozinho com a colher, né? Cheio de É, comida. Olha o Joãozinho, abre a boca e é um ele bota convencimento a permanente. medida certa lá. É isso aí. O tanto que a gente der de liberação da mente para ele, é o tanto que ele vai conseguir fazer, né? Então, quanto mais a gente libera a mente, mais ele pode fazer por nós. É Para ter engraçado, eu essa sinto isso. consciência. Parece que a gente também vai se capacitando a receber, né? Porque senão ele dá demais e a gente não entende. Não, ele não dá demais, porque ele dá só na medida que a gente é capaz Pois, de pois aprender, né, é, de você, receber. você vai criando capacidade de absorver a voz de Deus, né? Sim, isso aí. Eu Porque estava ele fazendo uma... sempre falou, tem 2000 anos que ele fala, né? aí eu estava vendo hoje, uma anotação que eu fiz, que um tempo atrás eu perguntei ao Espírito Santo, né, como liberar a identidade pessoal. Aí a resposta foi: lembra que na terceira ou quarta gerações você já não será reconhecida pelos teus. Querendo ou não, você vai ser apagado da memória dos seus
descendentes, né? Isso que vem depois. Isso que vem depois de você. Lá pela terceira ou quarta geração, ninguém mais vai lembrar de você. Então, não se preocupe com a identidade pessoal, porque ela vai perder força para você, querendo ou não. Se você não escolhe se desidentificar dela, o mundo vai se desidentificar dela por você, entendeu? É isso. A pessoa que eu estava conversando ontem, ela até aceitou a morte, mas ela queria aparecer depois de morta para ver os filhos, as filhas. Queria, de uma certa forma, o que ela não queria perder era o controle, Uhum. né? Aí ela vai ter que negociar lá com quem está do outro lado, né? Aí, primeiro ela tem que espiar, para ela saber que ela vai para um lugar que ela não vai querer nem saber, nem lembrar, nem vai mais se lembrar de terra, né? De mundo. É, Ela vai estar tão feliz e tão plena que ela nem vai se lembrar de mundo. Então ela tem que lembrar disso, que é uma troca, não é uma troca, é o desfazer de uma coisa e a aceitação de uma outra que é real. Não é que seja muito melhor, é que é real e absolutamente amorosa. Então, ela está Mas abrindo mão de um mundo caótico para aceitar a, a paz, né? A paz perfeita, né? O amor perfeito. Mas essa aí tá trocando espiar com X por espiar com S, para dar uma espiadinha aqui para ver o que tem, como é que tá todo mundo. É bem lembrado. É verdade. Então, gente, eu vou ler o parágrafo 2. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamento, entre aspas, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer, e como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura, fonte com F maiúsculo. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Eu vou ler o 3, aí depois a gente faz o comentário, tá? Parágrafo 3. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres, ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que... Desculpa, vou botar aqui no 3. Voltando aqui na linha 2 do parágrafo 3. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. Dele, né, desse irmão. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Então, aqui ele fala essa coisa importante, né? O milagre é uma correção, né? Então, como uma correção, ele não precisa esperar que a pessoa que vai receber esteja disposta para o que é certo, esteja na mente certa. Porque o propósito do milagre é restaurar essa mente que está equivocada para a mente certa. Então, ela não precisa estar na mente certa já, senão ela nem precisaria do milagre. Né? Porque aí o milagre vai cumprir a função de trazê-la para a mente certa. Mas ele fala, é essencial que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa,
pelo menos num breve período de tempo, né, em que ele está fazendo esse trabalho, ou então ele vai ser incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa, ele vai ser incapaz de ajudar essa outra pessoa a restabelecer a sua mentalidade certa. Então, quem vai receber o milagre não precisa estar na mentalidade certa, mas quem vai oferecer o milagre ao trabalhador de milagres, ele precisa estar na mente certa, nem que seja por um breve período de tempo. E aí ele usa essa nomenclatura, né? Mentalidade certa, que é a mentalidade voltada para milagres, e a mentalidade equivocada, né? A mente equivocada, que é a mente feita pela... que é a mente que acredita na separação, que desenvolveu nessa crença na separação e projetou o mundo como efeito, né, do medo e da culpa por se achar separado. Você quer fazer algum comentário, Gustavo? Tem o parágrafo 2 também. Pois é, o parágrafo 2 fala da mágica, né? Sim. Da mágica que nós usamos, né? E queremos curar A gente quer curar o através, efeito, né? A gente quer curar o efeito. os efeitos através da mágica. Sim. Eu acho isso um risco. Se bem que você deve. Não vai haver cura, né? Porque você não vai, se você curar um sintoma, você não está curando a causa do sintoma, então não vai haver cura. E a mágica aqui seria pressupõe uma crença no corpo, né? Se você acredita no corpo, então você vai acreditar na mágica, que ele chama de mágica, né, que são os medicamentos físicos e outros recursos voltados para a cura do corpo. Mas por que o corpo está adoecido? Esse corpo está realmente adoecido? Esse corpo é real? Né? Toda percepção é feita, é mágica, né? É como um truque. Pode até curar o sintoma temporariamente, né? Como um É, remédio, como uma aspirina. faz o corpo se sentir melhor, mas não houve a cura, né? Porque a causa daquele ataque ao corpo está na mente que está com medo, né? Que tá na culpa e no medo. Porque a culpa e o medo da mente que projetam a doença no corpo. E a cura que o curso faz, para os separados, é um milagre, que não tem remédio. Ele não usa remédio. A cura é de Deus, a cura do Espírito, né? E os separados chamam isso de milagre. Mas Jesus disse também que milagres são naturais. Então não é nada extraordinário também, não. Milagres são naturais. E o curso todo ensina sobre isso. É. E lembrar que milagre é a mudança da percepção, né? É uma correção da mente. Então, se você faz essa mudança de percepção, se você sai de uma percepção equivocada para uma percepção verdadeira, de que você é espírito, não é corpo, né? Que você é o filho de Deus, já perfeito, então, a cura vem a partir disso aí, dessa correção na mente sobre a sua identidade, para você sair da identidade pessoal como crença e reconhecer que você é o Cristo, né? Que é o Filho de Deus. A identidade com I maiúsculo. Então, isso é que vai trazer a cura, porque é a cura de uma ideia equivocada na mente que está projetando o mundo e as doenças do mundo. É engraçado. E o corpo participa da doença com a mente errada e participa, por outro lado, participa da cura com a mente certa. Sim. É legal isso.
O Espírito Santo usa a ilusão A para... correlação de cura e doença com separação e unidade, né? Porque o Espírito Santo ele usa a ilusão para E nos você vê que ajudar a são soltar a processos ilusão. naturais, né? O corpo se cura sozinho na mente certa, né? Porque ele não absorve mais nada que o deixa doente. Como na mente errada, é só conflito, só conflito, só conflito. E o corpo vai adoecendo. É em cima disso que você Na fala mente aí, certa, o efeito é inverso, né? Você se concentra na unidade, em Deus, no Espírito único, no instante santo. E o corpo sozinho também vai se curando. Você não faz nada com ele. porque na mente certa você vai estar em paz, É, você não vai ter um ataque, você não vai ser capaz de nenhum ataque, de nenhum pensamento de dor, né, de sofrimento, e usar o corpo para mostrar, né, essa, como é que fala, essa dor imaginada, esse sofrimento imaginado. Então não vai haver isso, você vai estar em paz, né, vai estar na felicidade perfeita. Então, para quê? Né? Não tem não tem nada lá fora para você atacar. Você já está completo e pleno ali, em relação ao que você é, reconhecendo, né, o que você é. é legal isso. Então, vou ler o parágrafo 4. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo... desculpa, gente, deixa eu colocar aqui na tela. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha, né, Jesus falando, uma confiança consistente em Jesus. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. Eu vou ler o 5, tem uma continuidade aqui. Parágrafo 5. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado, né, que é o corpo, e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. Então, aqui nesse 4, ele fala da prontidão, né, para a gente não ficar preocupado com a nossa prontidão e nem confiando nessa prontidão, porque isso coloca em perigo a nossa compreensão, ele fala, né? Ele fala na linha 2, tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha, da Jesus falando. Porque não nos cabe saber se a gente está pronto ou não, porque nós não temos como saber isso, né? Quem sabe isso é o Espírito Santo, o único capaz de fazer essa avaliação, esse julgamento, né? Que é o bom julgamento,
é o Espírito Santo, que na hora que a gente estiver pronto, ele vai nos comunicar que a gente está pronto. E ele está nos conduzindo para a prontidão, né? Ele é incansável nessa condução nossa para a prontidão. Mas quem vai reconhecer se a gente está pronto ou não é ele. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, para poder não criar um entendimento equivocado sobre prontidão. E aí ele fala, aqui na linha 4, todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo, né, que são as criações equivocadas, são o resultado da sua recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Então, ele fala, ele começa o parágrafo 5 falando, né, a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para ti mesmo. Porque se você não aceita a correção na sua mente, como que você vai apoiar outros, né, a fazerem essa correção? E o que Jesus quer é que a gente aceite a expiação para nós mesmos, para que a gente possa ser útil para a expiação de uma maneira geral. Então, essa aceitação ela é fundamental. Por isso que o nome do subtítulo é A Função do Trabalhador de Milagres. Então, uma função básica é aceitar a expiação para ti mesmo, para si mesmo. Porque só assim você vai ser útil para ajudar na expiação, né, na mudança da mentalidade de outros, né, como cabe ao trabalhador de milagres quando ele chega a esse ponto de aceitar a expiação. Isso é o que ele fala que é a prontidão, né? Você tem que estar aceitando a expiação durante o dia inteiro, para que você reinterprete suas próprias experiências e as experiências dos outros. Quando você não aceita a expiação para você mesmo, você não vai aceitar para mais ninguém. Então, você tem que estar pronto, senão você vai interpretar tudo com a mente egóica, né? Sim. Porque a nossa mente está dividida entre a mente que conhece e a mente que não conhece, né? E a expiação, ela vem desfazer essa divisão, ela restaura a mente, a mentalidade certa, só a mente que conhece. Então, a mente que não conhece, que acredita na ilusão, essa crença, né, esse pensamento de separação, ele vai ser desfeito. E aí só vai existir, porque só existe realmente, né, então só vai, só vai prevalecer a mentalidade certa, né, que é a mentalidade, que é a mente que conhece, que é a mente que é unida, que se reconhece como filho de Deus, né, comunidade com o Pai. Então, ele fala aqui no parágrafo 4, se tu aceitas, lá no final, na linha 5, Sim. se tu aceitas a expiação para ti mesmo, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. É aquilo que você já até falou antes, Gustavo. Quando você está na mentalidade certa, você está curado, né? Não tem doença que vai pegar, porque você está sem culpa e sem medo. Então, você está sem as causas do ataque ao corpo. Então, a cura é certa, né, para quem está na mentalidade certa. E aquilo que você falou, né, Gustavo, a expiação é para você empreendê-la o dia inteiro, assim, instante a instante. É estando na mente certa. A expiação, quanto mais você ficar na mente certa, mais você enfraquece os pensamentos equivocados, mais você evita a criação equivocada. Então, a sua mente vai se pacificando e vai se voltando a ser íntegra, como na sua origem. Isso. Podemos ir? Vamos. Parágrafo 6. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação,
o espírito já é iluminado, e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trabalhar... Desculpa, eu sempre esqueço. Então, vou aqui na linha... Eu estou aqui na linha 5 do parágrafo 6. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz, e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele, em direção à luz. Vou ler o 7 e a gente comenta. Parágrafo 7. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro, e só é capaz de olhar para o que está além do erro em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto, no entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Então, no 6, aqui ele vem falando do corpo como instrumento de aprendizado. Então, o corpo não é capaz de criar nada, ele é um mero instrumento de aprendizado, e a função dele é seguir o aprendiz, né? O aprendiz é a mente. Então, cabe ao corpo seguir o aprendiz e ser usado pelo aprendiz, né, como instrumento de aprendizado. Ele não tem iniciativa própria. Quem acredita que ele tem iniciativa própria, essa crença, na verdade, obstrui o próprio aprendizado, ao invés de facilitar. Ele fica dando ao corpo uma função que ele não tem condição de ter, né, porque ele é apenas um instrumento, né, ele é um boneco que vai servir a um sistema de pensamento ou a outro. E apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado. E o corpo não é o aprendiz. Ele apenas serve ao aprendiz. Quer fazer algum comentário? O Gustavo, Márcia, quer fazer algum comentário? Não, tranquilo. No capítulo... Fala. No parágrafo 6, a primeira frase, deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. E quando ele tenta fazer isso, ele é totalmente irresponsável. Ele só vai criar problema. Esse fim de semana, passei por algo assim semelhante. Eu combinei com um amigo meu fazer uma visita a um amigo nosso em comum, a 150 quilômetros aqui de distância, né? Fim de semana, tráfego brabo mesmo, pedágio, filas. Aí ele chegou aqui, me pegou, e ele fez, bom, eu vou dirigindo e você volta. Agora é o seguinte, o carro está sem freio. O freio só pega na terceira bombada. Ai, meu Deus. Eu digo, rapaz, Haja Espírito Santo, hein? Eu digo, tudo bem, eu só não quero dirigir de noite, e de dia ainda. E eu passei muito esses perrengues quando morei na roça, né? O carro faltava pneu, não tinha mecânico, você tinha que rodar os tempos com isso. Mas fomos e voltamos numa boa. Mas é um risco, né? É muito risco. Mas aí tem a confiança, né? Assim, lógico, ele não vai ficar fazendo loucura por aí, confiando. Ele é paraplégico de nascença. Meu Deus. Anda de muleta. Mas ele monta a cavalo, ele dirige carro.
Sem limites, né? Paraplégico É sem limites. avô, faz tudo. A figura. Sim. E Mas o aí, corpo, quando quer dirigir, minha filha, ele põe em risco, né? Ele quer tomar o lugar da mente. aí ele estava, na verdade, orientado pela mente equivocada, né? Mas, ou não, né? Você poderia muito bem estar ali em instante santo dirigindo, entendeu? Você tem que saber quem que estava ali sendo o seu guia, ou quem que você escolheu para ser o seu guia. Pois é, Provavelmente é o é Espírito o que Santo, diz né? aqui no fim do parágrafo 7. O desconforto, o desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade de correção. Realmente, você andar num carro, numa estrada, sem freio, é um desconforto, né? Algo ali precisa ser sanado, né? É, Ele vem falar aqui no 7 do aprendizado corretivo, né? Ele fala aqui no começo, do 7, que sempre o aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Que é aquilo que ele veio falar cá atrás, quando ele falou do ponto de mutação, que a gente leu, ele falou aqui no subtítulo 3, o altar de Deus. E quando você chega a um ponto que fala tem que existir um outro caminho, como a Helen Schuckman falou, né? Ela e o Bill Thetford, tem que existir uma outra maneira, lembra que eles falaram isso? E é, aí, isso aí vem a ser um ponto de mutação, porque aí, com isso aí você abre a visão espiritual. eles chegaram num desconforto tal, E eles quiseram né? a correção, eles pediram a correção, Pediram a né? correção. Sem saber bem o que estavam pedindo, mas eles pediram. É, E aí o Espírito Santo, pá, oba, né, abriram a visão espiritual. Então eles ficaram disponíveis, né, para receber uma nova orientação, né, para sair daquela orientação equivocada que eles tinham, em que eles tinham muitos conflitos, né, internos, assim, entre eles, né, e sair daquela situação de conflito e para uma situação de paz. Então eles fizeram essa escolha naquele momento. Significa o quê? Que eles abriram a vista espiritual. Aí ele fala que a crença na vista física, ela dá uma segurança para os separados. E eles têm medo da vista espiritual, porque eles não sabem o que essa vista vai mostrar. É porque a gente é muito ignorante mesmo, né? É muito. Você imagina, né? Ter medo do céu, né? Porque é isso, né? Medo do céu. quanto mais você espia, mais você olha para a separação, por suas experiências passadas, você diz como foi possível tamanha ignorância. É, E você exatamente. também vai aprendendo com o seu passado, né? Está dormindo no esquecimento mesmo, né? É uma É. coisa de louco. E uma coisa importante que ele fala aqui na linha 6, do parágrafo 7. Nada do que o Espírito Santo percebe pode induzir ao erro. Então, a gente precisa ter essa confiança plena no Espírito Santo. Porque nada que ele percebe, ou nada que ele vai te orientar, vai induzir ao erro, ao medo, induzir ao medo. E aí ele fala, tudo que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. Então, quando você abre essa visão espiritual, né, que aí você amplia a sua consciência, né, para o espírito, sai da identificação com o corpo e passa a ter uma identificação com o Espírito Santo usa tudo isso em direção à correção, porque tudo que ele pode, ele usa em direção à expiação, né? Porque o propósito do Espírito Santo é a expiação. Então, qualquer desconforto que surge serve para trazer à consciência a necessidade da correção. E aí ele, né, se você está no desconforto, você pede solução para o desconforto. E aí é a hora dele canalizar tudo isso para a correção da mente. Começa o processo de cura, né? Sim. Então tem que haver essa abertura, essa, essa, essa aceitação da correção para que ele possa fazer a correção.
Porque se a gente não aceita e não faz essa escolha, ele não vai fazer nada forçado. A gente tem que ter a vontade da correção. Querer realmente, verdadeiramente a correção. Aí ele pode fazer o trabalho. É engraçado, né? Não queira nada sozinho. Aceite a expiação, e você vai ter o resultado que você espera ter sozinho e nunca vai conseguir. Eu assisti um vídeo do Mestres da Eternidade, encontrei no YouTube, que eu achei muito legal, que ele fala muito de Ramana Maharshi. E aí eu até encontrei ele agora, que diz assim, ó, que exatamente o que vocês estão falando. Para que tal autoentrega seja eficaz, não se deve ter vontade ou desejo próprio, e deve-se estar completamente livre da ideia de que existe uma pessoa individual que é capaz de agir independentemente de Deus. É isso aí. É isso aí. Lembrando que a expiação, a correção é feita no nível dos relacionamentos. Que não é que vai curar a mente de A ou de B individualmente. Essa correção é feita no relacionamento entre os filhos de Deus. Porque a liberação ela ocorre no relacionamento. O relacionamento ele é o lugar de trabalho do Espírito Santo. Tem uma outra frase aqui que eu não estou me lembrando qual é, que ele fala. Deixa eu ver se eu acho. Que ele fala da. Mas eu não vou achar agora. Agora eu não vou achar, não. Mas. Então, os relacionamentos são esse é como se fosse assim, um lugar de trabalho do Espírito Santo, tá? É o objeto de trabalho do Espírito Santo, é santificar os relacionamentos, porque é através do perdão que ocorre a expiação, e o perdão é sempre em relação ao irmão, né? Eu vou perdoar o irmão por ele não ter feito nada, eu achar que ele fez, né? Mas ele não fez nada, então eu vou perdoar reconhecendo que ele nada fez, porque nunca houve separação. Então, por isso que o lugar de trabalho do Espírito Santo é nos relacionamentos, que a cada vez que eu perdoo o irmão, eu estou restaurando a mente certa, eu estou enfraquecendo ou desfazendo a crença de que eu sou separada desse irmão. E aí vai havendo a integridade vai sendo restaurada. Né? A cada perdão você restaura a integridade do ser. Na mente, né? Na mente. O ser nunca se fragmentou. O ser com S maiúsculo. Mas na nossa mente ele é fragmentado. Né? A gente acha que somos 7 bilhões, né? Fora animais, plantas, etc. Então a gente faz essa reintegração, né, em nossa mente do ser, né, com S maiúsculo, através do perdão. Essa a prontidão, né? A prontidão o dia todo para perdoar toda a sua experiência, toda ela. Senão, você às vezes até perdoa, mas perdoa atrasado. Pode, mas que vale também, né? Que ele fala. Que vale também, né? Vale do mesmo jeito. Mas a prontidão quer dizer isso, você perdoar de imediato. E não adianta você não perdoar, julgar, se machucar e machucar ao outro, por qualquer tempo, já que o tempo não existe, né? Foi desnecessário usar o tempo para não perdoar. Sim. É o que ele fala aqui, toda cura é essencialmente liberação do medo. Ele fala aqui na seção 4, a cura como liberação do medo, aqui no capítulo 2. Então, eu vou adiante, tá, gente? Vou ler o capítulo 8.
Capítulo 8. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo, e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A Sobe visão o texto. real... Ai, desculpa, gente, deixa eu botar aqui na tela. Eu estou aqui na linha 3 do parágrafo 8. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. Deixa eu ler o 9. Parágrafo 9. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação. Antes disso, era desnecessária. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, a cura é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora depende do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A caridade é essencial à mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Então, aqui no 8, ele vem continuando falando, né, na questão do medo, da cura, do medo, né, da cura, e ele fala que o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. Então, você tem que aceitar sem equívocos, né, que a cura é necessária. Você tem que reconhecer isso, que aí você vai se abrir para a cura. E ele fala, o olho físico não... O que o olho físico vê não é corretivo, porque e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Porque a cura é na mente, né? A cura é de um pensamento equivocado. Não é algo físico no seu cérebro. É um pensamento equivocado na mente que vai ser curado, que vai ser desfeito. Isso que é a cura. É um pensamento de separação, em que você pensou a parte de Deus e se viu separado dele, se imaginou, se pensou separado dele, e sentiu medo. Então, é isso que é curado na nossa mente. Ele fala, enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas, que estarão direcionadas ao corpo, né? Sempre achando que a cura é no corpo ou na psique como... na mente, né, como se ela estivesse dentro do corpo, né, que a gente acredita que a gente é um corpo com a mente dentro. Então, quando fala em cura da mente, a gente acha que vai corrigir uma mente que está aqui dentro do corpo. E ele fala que... Fala. E Jesus já começa no primeiro exercício com esse assunto, né? Que nada que vês significa coisa alguma. A vista do corpo não é corretivo. Ele é a própria separação. O corpo é um produto da separação. Então, nada dele é confiável. Nada dele é real. É. E ele fala aqui da linha 4 do 8, a visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Você não pode suportar ver a separação, olhar para essa ideia equivocada. Né? Daí a projeção da culpa no seu irmão. Como você não suporta ver, você projeta a culpa nele, como se ele tivesse profanado esse altar. Por isso que o perdão ele é
ele é chave, né, para a expiação, que é o desfazer dessa crença, né, de que ele é o culpado pela separação. E nem você é, porque nunca houve separação. É chegar a O essa próprio conclusão. termo a expiação quer dizer isso, né? Não acreditar na vista do corpo, né? Sim, No que você diz. Aqui tem aquela Santa Irmã Dulce, né? Ela falava muito sobre isso. E ela acolhia os pobres e as pessoas doentes na rua, e ela dizia que ela não, ela via Cristo, né, nas pessoas. sim. Ela não acolhia doente, ela acolhia o Cristo nas pessoas. É a visão santa, né? É. Sim. E aqui no 9, no parágrafo 9, ele fala da caridade aqui. Eu estava olhando lá o que é a caridade, né? Aí fala que a caridade vem do coração puro. Ela é o amor puro, né, que vem do coração puro. E ele fala aqui na linha 6 que caridade é um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa. Então, a caridade, ela é essencial à mentalidade certa, mas nesse sentido limitado, em que ela pode ser alcançada aqui no mundo da ilusão. E ele fala que na linha 3, o 9, né? Enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade. E a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não pode percebê-la em ti mesmo. Eu achei lindo esse conceito de caridade, né? É perceber a perfeição do outro. Por isso que ele fala que a caridade é um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa. E a caridade é essencial à mente certa, à mentalidade certa. Porque se ela vê a perfeição do outro, realmente ela é essencial para a mentalidade certa. Que a mentalidade certa não olha para o erro, ela não vê mais o erro. Ela só vê a, a unidade, né? Ela só vê o ser com esse maiúsculo. Algum comentário? Que eu poderia ler o 10, que continua falando da caridade. Posso ler? Pode, pode. Então, parágrafo 10. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Então, ela olha, é um modo de olhar para a santidade do outro, né? A santidade no outro, a caridade. Linha 2 aqui do 10. Deixa eu só botar o 10 aqui na tela. 10. Pode explicar de novo essa coisa da caridade ali que eu me perdi? Vou voltar então aqui no 9. Você está falando da última frase que eu li? É. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais do tempo. Então, é um olhar santificado, né? Você olha para a santidade no outro. Então, você não olha para o erro no outro, você olha para a santidade no outro. Esse é um olhar caridoso, porque a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, como ele fala aqui no parágrafo 9. Mesmo quando você não percebe a perfeição em ti mesmo, mas é uma maneira de você perceber a perfeição do outro. No final, se você percebe a perfeição do outro, você vai percebê-la em ti mesmo, né? Porque é unidade, é uma única mente. É o mesmo que fala sobre empatia, eu acho, né? Aí ele fala que a caridade É uma forma de empatia mesmo. é uma forma de amor. A caridade é um reflexo do amor absoluto. Ela é um reflexo, aqui no tempo, que é o amor absoluto Você vê Cristo no outro, é a caridade, é o que olhar caridoso. o outro é o Cristo em você, né? Então, Sim. é essa empatia que é a caridade. Aí, voltando aqui no parágrafo Você não, 10, você, você não precisa do currículo dele. Às vezes você vê Cristo no outro, mas se você for ver o currículo, ele pode ter um passado
marginal, criminoso e tudo, mas isso não impede você ver Cristo nele. Isso não importa, né? Que antes de tudo ele é o Filho de Deus. Né? Você não vai olhar para o altar profanado, você vai olhar para o Cristo que há nesse irmão. Parágrafo 10, então, linha 2. Deixa eu voltar na linha 1 aqui. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Como o seu próprio pensamento é faltoso, o pensamento desse irmão é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo ou não teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que ele vai aceitar a ajuda. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Aí Jesus fala, eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtar o tempo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento do outro e o teu próprio sofrimento. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Alguém quer fazer um comentário? Caraca, ele mexe tudo, né? Ele traz. Não, Ele você traz, coloca frente para trás, não sobra nada, fica tudo corrigido. ele traz todo o livro o tempo inteiro, né? Ele usa palavras lá quando fala na verdadeira empatia, ele está falando na verdadeira caridade, ele está fazendo a mesma coisa. Ele traz aquilo que a gente está adiantando, ele traz aquilo que a gente está no passado, o tempo inteiro ele vem trazendo os termos para o mesmo lugar, ele usa muitas formas diferentes de dizer sempre a mesma coisa. A mesma coisa, uhum. Ele puxa sempre você para o instante santo, né? Exato. Aqui ele puxa você, ele cura o seu passado, cura suas perspectivas futuras, quer dizer, curar o passado é curar sua depressão, e curar o futuro é curar sua ansiedade. Então, ele lhe traz para o presente, onde não tem nem passado nem futuro. Reconhecendo que não há passado nem futuro. Isso ele né? chama o instante santo. Até eliminar esse pensamento eu, né? Esse pensamento eu. E o perdão é uma liberação do passado, né? Porque quando você reconhece que o seu irmão nada fez, significa que não tem passado, né? Nada foi feito, não tem passado. Então, quando ele fala isso corrige retroativamente, assim como progressivamente, é pelo reconhecimento de que nada aconteceu e que não existe nada lá fora, e nada vai acontecer, porque não existe tempo, né? Só existe o agora, que é um instante santo. E excesso de passado é excesso de memória, né? Então, E que é tudo ilusão, é a memória da ilusão, né? Se você se apegar nisso, você tem material para sofrer. Tem. É só querer se enroscar em memórias de sofrimento que você vai sofrer à vontade. E essa liberação, ela está intimamente ligada com a entrega total da condição da vida, né, para Deus. Para Deus. A entrega total, e na verdade é a entrega da gente para esse agente maiúsculo mesmo, né? Porque o self é o Deus que está em nós. Por isso que a gente nunca está separado. Engraçado é que já está na mão de Deus, a gente tomou a direção, tomamos o volante dele, da mão dele, e só deu merda. Entregar para Deus a responsabilidade pela própria vida, né? Isso é o que parece um desafio, né? Que se precisa pensar tanto nisso, né? E você teria resolvido assim num instante, abrir mão de tudo isso.
Escolher novamente, né? Fica aquele medo, a gente tem aquele medo de perder essa miséria, essa porca miséria desse A tudo. gente prefere dirigir o carro sem freio. Exatamente. O carro velho, todo quebrado, que precisa fazer revisão o tempo inteiro, tem que ficar cuidando do mapa, para que lado que vai dobrar, tem que ficar cuidando da direção, cuidando para o lado, cuidando todo mundo o tempo inteiro nessa agonia, cuidando da tempestade, as pessoas que estão do lado, quem tu carrega. Na verdade, é um mundo de perdas, né? Horror, a gente acha que vai perder se entregar para a Espírito Santo, mas a gente está num mundo de perdas, é só perda, perda, perda. Né? Alteração para pior. Às vezes você acha que está melhorando, e a pouco você vê que não estava. Sim, é um mundo, é uma devastação realmente esse mundo. E aí ele fala aqui no final do 10, o milagre, como expressão de caridade, só pode encurtar o tempo. Então, o milagre é para encurtar o tempo. É para te fazer restaurar a mentalidade certa mais cedo do que você, por conta própria, faria, né? Através do milagre, você encurta o tempo. E ele fala, a revelação, ela transcende o tempo. O milagre é uma expressão de caridade que encurta o tempo. Então, ele tem que ser compreendido, porém, sempre que oferece um milagre a um outro, estás encurtando o teu sofrimento e o sofrimento do outro. Você está encurtando o tempo, então você está encurtando o sofrimento, porque o tempo é sofrimento, né? O tempo é a ilusão, é o sofrimento. Encurtou o tempo, encurtou o sofrimento. Então, essa correção é feita retroativamente, progressivamente, desfazendo crenças no futuro, no passado e no futuro. Então, você vai soltando essas crenças e vai ficando em paz, através do milagre do perdão, né? Então, perdão é um milagre. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Que aqui tem os princípios especiais dos trabalhadores de milagres, que a gente pode, que não é demorado, tá? Pode continuar. Passar para eles. Então, aqui nós temos item A, né, o texto. Item A do capítulo, da seção 5, né, do capítulo 2, são os princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Então, o nome dessa seção é a função do trabalhador de milagres. E dentro da função dos trabalhadores de milagres, vem os princípios essenciais dos trabalhadores de milagres. Então, ele fala, princípio 1, o milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares um milagre, Jesus fala, eu arranjarei tanto tempo quanto espaço para que se ajustem a ele. Então, não é a gente ajustar o milagre ao tempo e ao espaço, que esse é problema de Jesus. Ele fala, o tempo e o espaço são problemas meus. Né? Eu é que os controlo, então não cabe a você tentar controlá-los. Então, o que nos cabe é sermos canais de milagres, né? Agora, para onde que os milagres vão, quanto que eles vão durar, isso aí não é da nossa conta. Isso aí é para uma mente analítica, né? Aí ele fala bem professoral. O milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Tipo, quem está querendo aplicar, não se aplica, aquela mente analítica que está querendo. A gente não controla tempo e espaço, isso aí é uma atribuição dele, não é nossa. Isso não se aplica, tá? Agora... Então, cuide de fazer a expiação, né? A expiação parece a aula do matemático, assim, para aplicar, assim, essa teoria... Cuide de operar os milagres, né? Mas, de ser o canal dos milagres, mas não se preocupe para onde que eles vão. Ele é um fofinho. Ele é, né? Ai, meu Deus, quanta luz. Bom, princípio 2. Uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental na percepção dos níveis.
Então, lembrando que a gente estudou, vai estudar lá se não me engano, no capítulo 3, ou estudamos no capítulo 1, tem que ver, que ele faz essa distinção entre o que é criado e o que é feito. O que é feito, as criações equivocadas do ego, ele usa o verbo fazer. Por quê? São criações que são feitas em função de uma falta, né, percebida. Então, na verdade, não cria, faz. Que a criação é mais apropriada para você usar na abundância, que é o sistema do Espírito Santo, que é o amor. Então, o amor cria, mas o ego faz. Que o amor cria abundância, então você cria mais do que já é abundante. Então, você cria abundância, mais amor, mais paz, mais alegria. Sempre mais, ilimitadamente. E na mente equivocada, você tem uma necessidade e fica sempre suprindo necessidades que nunca esgotam, né? Porque é um sistema baseado na falta, né? Então nunca vai esgotar as necessidades que vão surgindo e sendo inventadas e reinventadas. Então ele fala, todas as formas de cura baseiam-se nessa confusão, nessa correção fundamental da percepção dos níveis. Então o nível do ego e o nível do Espírito Santo, o nível do amor e o nível do medo. Então você tem que corrigir a percepção, sair da percepção equivocada do medo e aceitar a percepção equivocada do amor, né, da paz, que é guiada pelo Espírito Santo. Princípio 3. Nunca confundas a mentalidade certa com a mentalidade errada. Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Então, para responder a qualquer forma de erro, você tem que responder com o desejo de curar, porque senão você vai estar confundindo níveis de percepção. Se você não tiver o desejo de curar e for responder, pode ser que você valorize o erro, né? Aprisione a pessoa mais ainda naquele erro, naquilo que você está achando que é errado, né? Então, você tem que ter um desejo de curar, e aí você vai responder a qualquer forma de erro, porque você não vai fazer mais erro, né? Você vai, na verdade, puxar para a reintegração dessa mente. Aqui eu me lembrei daquela frase, que é o título de um exercício, se não me engano, que diz: a tua força é ser sem defesa. Uhum. Quando você reage ao erro, você termina de entornar o caldo. Aí está errado você e todo mundo. Você se identifica, no final, você se identifica com o erro, né? É. Então, princípio 4. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. A projeção vem de uma criação equivocada. É uma criação equivocada. Então, o milagre é sempre uma negação do erro no outro, né? E uma afirmação da verdade. Então, quando você perdoa, você nega que o outro tem errado. Você vai reconhecer que ele não errou, ele não fez nada. Nada aconteceu. Ninguém fez nada. Ninguém errou, ninguém acertou, porque nada aconteceu. É só um engano da mente. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha efeito real, qualquer efeito real. Que é só ela que traz ao reconhecimento da verdadeira identidade. Por isso que só ela pode ter qualquer efeito real. Me lembrei agora também da frase que Jesus disse: que quando sua mente está cheia de pensamentos e conflitos, sua mente está em branco. A gente acha que a gente está com a mente cheia, mas ela está em branco. Lembra essa frase 4 aqui. Seu efeito, então, é o vazio. Me lembra também a frase budista que diz:
Forma é vazio e vazio é forma. É a mesma coisa da mente em branco. Quando você está pensando nos conflitos, nos erros dos outros, nos seus, sua mente está em branco. Porque o que ele fala, o que não tem efeito Criando real, formas, que se chama de mundo. que ele fala, o que não tem efeito real, não tem existência real, então é nada. É o É, vazio, né? Não tem existência real. Nós é que achamos que tem. Por isso que para nossa mente equivocada pode alguma coisa ter efeito. Mas para a mente certa, o que não é real não tem, o que não tem efeito real não tem existência real. Parágrafo 5. O poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Sem isso, é essencialmente julgador em vez de curativo. Então, o poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Então, na hora que ajusta níveis, e reconhece que só há um nível, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo, então induz a percepção para a cura. Né? Se você reconhece só há a mente certa, né? Que só há a unicidade, que só o Filho de Deus uno é real, então você abre para a percepção certa para a cura. E aí ele fala, na linha 3, o perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Porque se ele for julgador, ele vai gerar mais medo, né? Ele vai aprisionar mais ainda a mente no medo, se o perdão for julgador, ao invés de curar. São os dois lados de uma mesma moeda do vazio, né? Porque assim como ele fala, seu efeito, em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. Aí vamos pensar lá, numa questão prática nossa. A gente está na meditação, cai lá no vazio. Se a gente não tem essa percepção de que esse vazio, na verdade, ele se presta para a cura, e a gente não permite o silêncio para que venha a voz e fale nesse lugar, e a gente entrar no medo, né? Então, esse mesmo vazio que se presta para a cura vai se prestar para a projeção, porque quando a gente tem medo, a gente já sai tentando preencher o espaço vazio, né? A gente fica tentando preencher a lacuna, e é quando a gente vai fazer a projeção. Pois é, mas a projeção não sairia do vazio, ela sai da mente que está acreditando, que está pensando não, equivocadamente. Ele está falando, ele está dando o vazio como é nada. Não, pois é, que o vazio seria um nada, nada. É sem significado. Isso que ele quer dizer, um vazio como ausência de significado, entendeu? Isso, não tem significado algum. Isso. Aí você pensa uma pessoa com medo, tá? Que chega nesse lugar de vazio, ela não aceita uma ausência de significado. Ela vai querer colocar significado em tudo, e aí ela vai projetar. Esse mesmo lugar de vazio, ele pode ser o lugar de cura. Mas o vazio é tanto a brecha para a projeção, quanto a brecha para a cura. Tudo é o mesmo lugar. Depende de que forma que se aceita o milagre. Se eu estou com medo, eu não aceito o milagre, eu vou projetar naquela brecha. Ou eu projeto, ou eu aceito a expiação.
O vazio, a mente separada interpreta o vazio como morte, Isso. né? Boa. E aí ela Você, projeta. Aí ela projeta, porque ela está com medo, ela vai projetar e vai se defender e vai atacar. Uhum. é, E o vazio de uma mente que quer a cura, ela vai aceitar a eliminação desse eu. Agora, o que ele fala aqui na linha 3 do princípio 5, né? O perdão é um gesto vazio, ou seja, é um gesto sem significado, a não ser que acarrete correção. Sem isso, né, sem ser um instrumento de correção, é essencialmente julgador em vez de curativo. E aqui ele está falando do perdão egóico, que julga, reconhece que a pessoa errou e depois dá o perdão, que é como a gente faz aqui no ego, né? E o Só perdão tem para um lugar, curar... só tem um lugar para a gente só tem um lugar. A gente só está aqui. Só está aqui agora. Esse lugar, ou a gente projeta, ou a gente aceita a expiação. ou se defende dele, ou aceita, né? Exato. É só isso. É. Não tem mais nada. O livro não tem mais nada. Jesus não quer dizer mais nada. Ele só está nos... é tudo vazio, né, Márcia? Mas é uma grande lição, né? Aí Porque ele está quando dizendo o tempo você... inteiro: aceita que dói menos, aceita que dói menos. Pois é, essa é a grande lição, né? Você está no vazio e chega de um tudo para você, né? E você escolhe o que dói menos. Aí eu tô com um balde vazio, aí eu encho de caneta, né? Quero botar um monte de coisa colorida. Porque você não suporta o vazio, né? É. A gente quer sempre preencher com qualquer coisa para poder se defender do vazio. Outro que fala muito do vazio, que você até tocou no nome dele, é o Ramana, né? Sim. Ele fala sobre os 3 estados da mente, que ele propõe um 4º estado da mente. Os 3 estados da mente são o sono profundo, o sonho e o estado de vigília. São esses 3 estados comuns que todos têm. Ele propõe um 4º, que é o estado de sono profundo durante a vigília e durante o sono profundo. Ele chama isso de túria. Por exemplo, você tá em sono profundo durante a vigília. O que quer dizer é que nada aconteceu. Uhum. Você está ali, mas nada aconteceu. Você está no sonho do esquecimento ali. É. Que quando você está no sono profundo e passa para a vigília, você acha que acordou. Ele diz: não, você não acordou, você Não. entrou em outro sonho. É o sono dentro do sono. Então, deixa eu ler aqui, eu acho que eu vou ler direto, porque a gente já está na hora nossa, né? Então, vou ler aqui o princípio 6. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. Ele é totalmente livre de julgamento, o perdão da mentalidade milagrosa. A declaração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, entre aspas, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus furar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro, isso não importa. Princípio 7. A injunção. A injunção, entre aspas, ser de uma só mente, é o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido, entre aspas, fazer isso em memória de mim, é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última, né? Ou seja, fazer isso em memória de mim, envolve uma consciência do tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a minha direção, é Jesus falando, mas a intemporalidade pertence a Deus. No tempo, existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade, coexistimos com Deus.
E aí, no princípio 18, ele fala, aí vem aquela oraçãozinha maravilhosa que a gente abre as nossas reuniões com ela. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares desse modo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar na mente. E é isso, gente. Com isso a gente... Nossa, esqueci de rolar aqui. A oração está aqui. É a página 30 do livro impresso, gente. Essa oração Eu já linda. coloquei aqui, eu substituí. Sim. Então, gente, com isso nós concluímos aqui o subtítulo 5, na função do trabalhador de milagres, do capítulo 2. Semana que vem a gente dá continuidade ao capítulo 2. Tudo bem? Eu vou compartilhar o texto, tá bom? Então, vou deixar aí. Gente, alguma coisa mais a colocar? Algo mais a ser dito? Não? Não. Acabamos até com a oração, hein? Pois é, você viu? Eu queria Deu só bem. ler. Eu queria ler, não querendo esgotar ninguém, mas ler essa oração aqui, uma oração linda, da lição 232, para a gente encerrar com ela. Vocês aceitam? Vamos. Bora. Pois é. Então, vou pedir para a gente fechar os olhinhos, né, nos religarmos ao Espírito Santo, pedir a Ele que esteja aqui conosco, continue conosco. E aí a lição 232 que fala: que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Aí ele diz: que estejas em minha mente, meu Pai, quando eu acordar, ilumina-me durante todo o dia de hoje. Que cada minuto seja um momento no qual habito contigo. E que eu não esqueça a cada hora de dar graças por teres permanecido comigo e porque estarás sempre presente para ouvir e responder ao meu chamado. Quando a noite vier, que todos os meus pensamentos ainda estejam contigo e com o teu amor. E que eu adormeça certo da minha segurança, do teu cuidado e com a feliz consciência de que sou teu filho. Então, Divino Espírito Santo, nós te agradecemos por esse momento santo dessa reunião, agradecemos pelas lições que nos ajudaste a aprender e nos colocamos disponíveis para ti, para sermos inofensivos e verdadeiramente úteis ao plano da expiação. Amém. Amém. Agora Boa você noite pode a todos. interromper a gravação, Márcia? Você pode? Boa noite para todos. Até o próximo encontro. Boa noite, gente. Muito Buenas obrigada. noites. Buenas noites.